Olá, amigos. Sou o professor Juscelândio Souza e estou de volta aqui com vocês pela Escola do Concurseiro. Nós vamos agora para a aula 3, onde vamos estudar a Comissão de Valores Mobiliários e vamos estudar o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Uma super aula para você, até porque esta aula traz muitas novidades, muita coisa nova que deverão ser cobrados nos próximos concursos em que a disciplina Conhecimentos Bancários estiver sendo cobrada. Muito bem, muita coisa mudou no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E antes da gente iniciar a aula 3 do nosso curso de Conhecimentos Bancários, nós vamos rever questões da aula 2, ou seja, nós vamos corrigir, eu prometi para vocês que nós iríamos corrigir questões da aula 2. Banco do Brasil, SESGRAN-Rio 2015, o enunciado diz assim: o Banco Central do Brasil é um órgão do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Ele determina, periodicamente, a taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos via atuação do seu... Observe que interessante, a questão é fácil, tranquila, mas eu quero que você atente ao enunciado dessa questão, quando ele diz que o Banco Central do Brasil é um órgão do subsistema normativo. Você se lembra muito bem aqui que eu mostrei para vocês a classificação preferida pelo Banco Central e a mais utilizada, e onde você tem a divisão entre órgãos normativos, você tem entidades supervisoras, aí o Banco Central se encaixaria em entidades supervisoras, e depois os demais operadores do sistema, ok? Mas aqui você percebe que eles utilizam, a SESGRAN-Rio considerou o Banco Central do Brasil na classificação do subsistema normativo. Então, se você não se lembra bem, convém você rever a nossa aula número 1 sobre isso aí. Eu vou respirar fundo enquanto você vai tentar resolver essa questão. Tenho certeza que você vai acertar. Vamos lá, vamos lá. Dê pausa, tente resolver e retorne. Ok, vamos lá? Vou ler novamente. O Banco Central do Brasil é um órgão do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Ele determina, periodicamente, a taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos via atuação de quem? Quem atua? Obviamente, letra B, Comitê de Política Monetária. Parabéns se você acertou. Vamos lá para a próxima questão. SESGRAN-Rio 2015, a autonomia operacional do Banco Central tem sido um tema de debate entre os economistas. Muito interessante isso aí. Eu até aposto que pode cair em alguma redação aí nos próximos concursos para Banco do Brasil, ok? Vamos lá. A autonomia operacional do Banco Central tem sido um tema de debate entre os economistas. Nesse sentido, muitos analistas consideram que a condução da política monetária, atribuição do Banco Central, pode eventualmente sofrer interferência de instâncias superiores do governo, em especial no estabelecimento da meta inflacionária. Isso é uma verdade. Alguns economistas acreditam que o Banco Central deveria ser totalmente independente, ok? Por quê? Para esses economistas, há intervenção política no Banco Central. Tudo bem, a gente não vai entrar nesse mérito, até porque a questão está cobrando outra coisa. Vamos lá? Tal conclusão deriva do fato de que o estabelecimento dessa meta, atenção, o estabelecimento da meta de inflação é atribuição de quem? Quem estabelece a meta de inflação? Vamos lá? Quem é? Seria unicamente o presidente do Banco Central que pode sofrer pressões para estimular uma meta mais elevada, né? Você entendeu a crítica? Você entendeu a crítica? O que acontece? Vamos voltar lá, você tem que entender essa questão. O que ele diz? A autonomia operacional do Banco Central tem sido um tema de debate dos economistas. Ok. Nesse sentido, muitos analistas consideram que a condução da política monetária, a atribuição do Banco Central, pode eventualmente sofrer interferência de instâncias superiores do governo.
em especial no estabelecimento da meta inflacionária. A questão misturou aqui a coisa. Por quê? Realmente, o Banco Central é quem conduz a política monetária. Mas o estabelecimento da meta inflacionária, qual é a meta que deve ser perseguida? Lembra que a gente mostrou aqui? A meta de 4,5%, o centro dela, 2% para mais, 2% para menos. Eu ainda disse para vocês que em 2017 e em 2018, essa variação não seria de 2 pontos para mais ou para menos. Seria de de 1,5 ponto para mais ou 1,5 ponto para menos. Se você não se lembra, reveja a aula 2. Ok, mas veja bem, o estabelecimento desta meta não é competência do Banco Central. Já vou responder aqui para você para a gente aprender mais com essa questão. O estabelecimento da meta inflacionária não é competência do Banco Central. Professor, você está maluco? Verdade, não é. Não confunda o estabelecimento da meta inflacionária, ok? Que não é papel do Banco Central, com a política monetária em si. Por exemplo, o estabelecimento da meta para a taxa Selic. Olha a diferença. Meta para a taxa Selic, quem estabelece é o Banco Central, através do Copom. Porém, a meta inflacionária não é o Banco Central que estabelece. Quem é então? Vamos lá? É unicamente o presidente do Banco Central? Não, já disse para você que não é o Banco Central que estabelece a meta. Conselho Monetário Nacional, formado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo presidente do Banco Central. É o CMN que estabelece a meta? Letra C, observe. Da equipe econômica definida pelo presidente da República, que anualmente se reúne para fixar a meta inflacionária. E o Banco Central que deve persegui-la através da política de juros. Aqui sim, essa está completa. Vamos ler novamente aqui? Ok. A autonomia operacional do Banco Central tem sido um tema de debate dos economistas. Nesse sentido, muitos analistas consideram que a condução da política monetária, atribuição do Banco Central, pode eventualmente sofrer interferência de instâncias superiores do governo, em especial no estabelecimento da meta inflacionária. Tal conclusão deriva do fato de que o estabelecimento dessa meta é atribuição, ok? Se a meta, o estabelecimento dela fosse atribuição do Banco Central, não haveria para esses economistas interferência política. Acontece que a meta ela é atribuída pela equipe econômica definida pelo presidente da República, que anualmente se reúne para fixar a meta inflacionária. Olha, o Banco Central se reúne a cada cerca de 40 dias, 8 vezes por ano, né? Através do seu Copom, Comitê de Política Monetária, para estabelecer a meta para a taxa Selic, não a meta inflacionária. Então a resposta é a letra C. E o Banco Central que deve persegui-la através da política de juros. O Banco Central persegue a meta, ele tenta atingir a meta, ok? Tudo bem? Mas quem estabelece a meta é a equipe econômica do governo, ok? Então daí a interferência política, segundo esses economistas. Por que não letra D? Do presidente do BC e dos bancos públicos, dentre eles o Banco do Brasil, nada a ver, né? Banco do Brasil é um operador do sistema, embora a gente vai ver aqui que o Banco do Brasil tem papel relevante no sistema. Um deles eu já até falei que ele é o executor da Câmara de Compensação de Cheques e outros papéis, tudo bem? Letra E. Do Comitê de Política Monetária, Copom, o Copom é um órgão do Banco Central, então não é o Copom. O Copom estabelece, como eu já disse, a meta para a taxa Selic. A meta inflacionária, quem estabelece é a equipe econômica do governo. Questão interessantíssima, né? Muito interessante. A gente vai agora à aula 3, começar a aula 3, Comissão de Valores Mobiliários, ok? Bom, pessoal, Comissão de Valores Mobiliários é uma instituição, é uma autarquia do governo que regula e que administra, que supervisiona o mercado de valores mobiliários. O que são valores mobiliários? A gente vai ver valores mobiliários lá na frente, quando a gente estudar produtos, né, alguma coisa, a gente vai ver ações individualmente, a gente vai ver debênture, pode ficar tranquilo. Mas por enquanto quero apenas dizer para você
que são chamados de valores mobiliários justamente porque podem ser transferidos de propriedade de uma pessoa para outra, ok? Tudo bem? Então, que são ações, por exemplo? Ações, a menor parte que se divide o patrimônio de uma empresa. Quando alguém adquire ações de uma empresa, ele se torna acionista, ele se torna proprietário daquela empresa na proporção da quantidade de ações que ele adquiriu. Debenture são títulos em que a empresa... Eu vou definir alguns para vocês, já adiantar alguma coisa. Debentures são títulos que as empresas emitem quando desejam tomar dinheiro emprestado no mercado, quando desejam levantar recursos no mercado para se financiar, ok? Então emitem debentures. Bônus de subscrição, vou preferir falar para você quando a gente estiver estudando ações, né? Que tem muito a ver. Notas promissórias, você já conhece nota promissória comum, que as pessoas físicas e jurídicas comuns utilizam, né? Quando alguém toma um dinheiro emprestado de outro, ele emite uma nota promissória, ele assina uma nota se comprometendo a pagar depois de certo período, né? Numa data determinada. Então, nota promissória aqui, as notas promissórias tem algo de diferente nelas, a gente vai ver mais na frente, porque se tratam aqui de commercial papers, a gente vai falar sobre isso melhor. Por enquanto, eu só quero que você entenda o seguinte, que a Comissão de Valores Mobiliários, ela deve supervisionar o mercado, regular e supervisionar o mercado que trabalha com esses títulos, ok? Que trabalha com esses títulos, comercializando ações, debêntures, bônus de subscrição, notas promissórias, dentre outros. Tudo bem? Por enquanto, eu quero que você apenas entenda a instituição. Depois falaremos deles com mais propriedade. Vamos definir o que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela é uma autarquia encarregada de disciplinar, esse dá aqui ficou a mais, de disciplinar, fiscalizar e promover o progresso do mercado de valores mobiliários no país. Olha, cai bastante, há muitas questões sobre a CVM, então a gente precisa saber a importância. Por que regular e fiscalizar tornou-se necessário, né? Aí a gente vai falar sobre as anormalidades do mercado e a intervenção da CVM. O que acontece, pessoal? O mercado de valores mobiliários, ele é um mercado muito sensível mesmo. Tomando como exemplo aqui as ações, uma ação pode variar de preço, obviamente, com base na demanda e na oferta, como qualquer outro produto, né? Quanto mais pessoas desejam adquirir ações, comprar ações, o preço dela vai subir. Quanto menos pessoas desejar comprar ações, quanto menos, quando eu falo pessoa física e jurídica também, né? Quanto menos agentes econômicos demandarem ações, menor será o preço dela. Tudo bem? Então, o que acontece? Essa sensibilidade, ela pode sofrer interferências maldosas. E por isso que é preciso ter, daí a importância da gente ter no nosso sistema financeiro a Comissão de Valores Mobiliários, que ela vai fiscalizar e regular esse mercado. Querem ver um exemplo? Imagine aqui duas empresas, uma empresa que trabalhe exportando frango e vendendo no mercado interno também, e uma empresa que trabalha exportando e vendendo no mercado interno carne de boi. Olha que interessante. De repente, pode surgir um boato na internet, é uma suposição aqui, tá? É só para te dar um exemplo, não vamos citar nomes de empresas. Pode surgir um boato aí, alguém derrame aí 20 mil, 100 mil e-mails, dando conta de uma notícia falsa, dizendo, por exemplo, que a gripe do frango assolou aquela região do país onde essa empresa trata seus frangos, ok? Tudo bem? Aí você vai pensar assim, poxa, o que vai acontecer? Ó, os acionistas ou os potenciais compradores de ações dessa empresa vai ficar com medo. Vai acabar não comprando ações, deixando de demandar ações, pelo contrário, vão sair vendendo suas ações, porque já percebem que, se for verdade, a gripe do frango, obviamente essa empresa ela vai ter prejuízo, ok? Ela vai ter prejuízo, as vendas vão cair, etc. Um boato desse tipo pode causar problema, porque os preços vão cair, ações vão cair, etc. Da mesma forma, uma empresa que exporta gado e vende no mercado interno, carne de boi,
De repente, um boato maldoso dá conta de que a febre aftosa está agredindo o rebanho. Já pensou? Então, o mercado é sensível. Só estou dando um exemplo para você de que muitos problemas podem acontecer, ok? Muitos deles maldosos, interferências maldosas, ok? Você não deve se esquecer de que carne e frango, e eu citei de propósito, eles são bens substitutos. Ou seja, quando o preço de um sobe, as pessoas procuram o outro. Então, eu citei uma empresa de frango, uma empresa de carne, justamente por isso. Por isso, imaginem numa hipótese de uma empresa desejar interferir, desejar prejudicar as vendas da outra. Estão entendendo? Estou mostrando para você o porquê, para você ter um exemplo da importância de uma comissão de valores mobiliários. Obviamente, nosso exemplo é hipotético, tá? Mas dá para você entender o porquê é necessária a intervenção da CVM para evitar essas anormalidades de mercado. Neste caso aí, uma demanda foi forjada, ou seja, em vez de ser natural, essa demanda ficou artificial. Porque se você prejudica uma empresa que vende frango, obviamente, como o frango é substituto da carne, as pessoas vão comprar mais carne, ok? Aí vai beneficiar a empresa que vende carne, tá bom? É um exemplo aqui um pouco grosseiro, mas que dá para você entender a importância da CVM. Bom, atuação. Concessão de autorização para abertura de capital. Toda companhia, a gente vai falar depois de companhia, de sociedade anônima, né, de capital aberto, capital fechado. Entenda por enquanto que a sociedade anônima é de capital fechado quando as ações dela estão nas mãos de poucos sócios ali. A gente vai falar melhor sobre isso depois. Quando essa empresa decide abrir o capital, ou seja, negociar, vender ações, por exemplo, em bolsa de valores, ela precisa de uma autorização da CVM, ok? Aprovação ou não do lançamento de títulos no mercado. Também, além da CVM aprovar, autorizar a abertura de capital da empresa, de uma SA de capital fechado, além de autorizar abrir, ela também aprova ou não, né? Ela analisa se deve aprovar ou não o lançamento de ações, por exemplo, dessa empresa no mercado. Fiscalização das negociações de títulos no mercado. A CVM fiscaliza as negociações de títulos, inclusive em bolsa de valores, ok? Atribuições da CVM, registro de companhias abertas, como eu falei, registro de distribuições de valores mobiliários, ok? Credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de valores mobiliários. Nenhum auditor independente pode atuar sem estar credenciado na CVM, ok? Você tem o auditor interno, muita empresa possui o auditor interno, e tem o auditor externo, independente. O auditor independente precisa ser credenciado na CVM, ok? Carteira de valor mobiliário. O que é uma carteira? Uma carteira é um conjunto de clientes ou de produtos, a gente chama de carteira, tá? Então, os administradores dessas carteiras precisam estar credenciados também junto à CVM. Mais atribuições da CVM: organização, funcionamento e operações da Bolsa de Valores, ok? Negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários, ok? Tudo isso é atribuição da CVM. Alguns já são autoexplicativos, os que não são, eu estarei explicando para vocês. A administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários. O que é custódia? Custódia é a guarda de valores mobiliários, ok? Quando uma empresa faz custódia de cheques no banco, ela está simplesmente guardando cheques no banco, por motivo de segurança, por exemplo. Não confundir custódia de cheques com desconto de cheques, que é a antecipação do valor de cheques pré-datados. A gente vai ver isso aí lá em cheques, né? Ok. Suspensão ou cancelamento de registros, credenciamentos ou autorizações. Assim como a CVM autoriza, ela pode suspender também essas autorizações e esses credenciamentos quando as pessoas, os agentes econômicos, não cumprem com suas determinações, ok? Suspensão de emissão, distribuição ou negociação de determinado valor mobiliário ou decretar recesso de bolsa de valores. A CVM pode suspender, inclusive, a negociação de ações ou de outros valores mobiliários na bolsa. A CVM pode fazer isso para proteger o mercado de valores mobiliários, ok?
pode suspender a emissão, ok? Desde que ela perceba que tem alguma coisa de errado nos trâmites, alguma coisa de errado no processo de emissão de valores mobiliários, ok? Objetivos agora. Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão. É um objetivo interessante. A CVM ela precisa manter a normalidade na bolsa de valores, manter a normalidade no mercado de balcão também, ok? Proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e atos ilegais de administradores e acionistas controladores de companhias ou de administradores de carteira de valores mobiliários. Essa proteção passa por aquele exemplo que eu mostrei para vocês aqui, entendeu? Então a CVM, ela oferece proteção, até porque você deve entender que você tem os sócios minoritários, né? Você tem gente poderosa que possui muitas ações de uma determinada companhia, mas você tem também aquele sócio minoritário que possui um lote pequeno de ações. Então, daí a necessidade realmente de uma comissão de valores mobiliários para oferecer essa proteção. Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, foi o que nós mostramos aqui, com o exemplo aí da empresa de frango e de carne, e com o exemplo maldoso, né, do envio de e-mails dando conta de febre aftosa, de gripe do frango e assim por diante, ok? Oferta ou preço de valores mobiliários negociados no mercado. Assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido. Assegurar esse acesso às informações é para manter, digamos assim, para manter o mercado informado, para que as pessoas tenham informações do que acontece. É a transparência nas negociações, ok? Mais objetivos da CVM: assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários, ok? Essas práticas comerciais justas, claras, ok? Que não prejudique esta ou aquela empresa, este ou aquele investidor. Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários. Entenda poupança aqui, não é a conta de poupança, a caderneta de poupança, mas a poupança aqui é no seu sentido geral, ou seja, você poupa, a sociedade poupa, quando gasta menos do que recebe, do que arrecada, do que ganha. E, portanto, tem um excedente para guardar. Esse excedente, a CVM vai estimular o público a aplicar esse excedente no mercado de valores mobiliários, ok? Em títulos, em valores mobiliários, ok? Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social das companhias abertas, ok? Bom, e caso esses agentes econômicos não cumpram as determinações da CVM, o que vai acontecer? A CVM poderá aplicar sanções, penalidades, ok? Poderá aplicar penalidades. Advertência, multa, suspensão, proibição temporária. Por exemplo, a CVM pode suspender ou até cassar, né? Proibir e até cassar a credencial de um auditor independente. A CVM pode multar determinada empresa porque não cumpriu com as determinações ao lançar um valor mobiliário no mercado, ao negociar ações, por exemplo. Tudo bem? Então, a gente vai ver daqui a pouco que existe um conselho de recursos do Sistema Financeiro Nacional que vai julgar os recursos daqueles agentes econômicos que se sentirem injustiçados pela aplicação de uma dessas penalidades através da CVM. Eles podem recorrer a esse conselho de recursos. Tudo bem? Bom, quadro administrativo da Comissão de Valores Mobiliários. Ela é formada por um colegiado e por um corpo executivo. É interessante entender que, já que é um colegiado, essas autoridades devem votar e a maioria de votos é que vai vencer. Ok? Tudo bem?
O que acontece? Tem um colegiado, você tem um grupo de autoridades que vão decidir no voto. Isso é importante. E um corpo executivo. Diretores. Nomeação pelo presidente da República após sabatina no Senado Federal. Isso cai muito pouco, mas é bom que você se lembre disso, tá? Quem nomeia é o presidente da República, quem nomeia esses diretores. No entanto, eles têm que passar pela aprovação do Senado Federal. Superintendente geral e superintendências subordinadas. Você tem um superintendente geral e fica lá no Rio de Janeiro, né? E você tem superintendências regionais, ok? Que dão esse apoio. Suporte técnico ao colegiado, chefia de gabinete, auditoria interna e assessorias. Em geral, as provas cobram, foi bem resumido aqui, que as provas cobram, em geral, apenas isso aqui, a existência de um colegiado, o fato dos diretores serem nomeados pelo presidente da República, mas sabatinados antes pelo Senado, e a questão de existir um suporte técnico, ok? Bom, recursos e processos administrativos. Processos administrativos sancionadores. O processo administrativo sancionador é aquele que, após a conclusão do processo, haverá uma daquelas punições. A CVM não vai simplesmente punir sem antes estabelecer um processo onde o processado, a empresa ou agente econômico, pessoa física processado, terá ampla e restrita possibilidade de defesa, ok? E a questão do benefício do contraditório, né? Tudo bem? Recursos contra as decisões da CVM, eu já falei, que serão feitos lá no Conselho de Recursos, do qual falaremos daqui a pouco. Proposta de celebração de termo de compromisso, se aceita, terá efeito suspensivo. Ok. De repente, a pessoa que está sendo processada pela CVM ou a empresa, ele pode celebrar, ele pode propor a celebração de um termo de compromisso, onde ele se compromete a não cometer mais aquele tipo de abuso, ok? Aquele tipo de irregularidade, e ele se compromete a resolver o problema. Tudo bem? Se isso for aceito, haverá uma suspensão do processo. Tudo bem? Obviamente, suspensão, não é extinção. O processo, a CVM só vai extinguir o processo depois que esse agente econômico processado, ele cumprir com o que ele propôs no termo de compromisso. Ok? Comitê de termo de compromisso é o comitê que vai julgar, que vai verificar, que vai avaliar se aceita ou não essa proposta. Tudo bem? Tópicos avançados sobre a CVM. Aqui preste atenção, hein? Apareceu o solzinho. Sempre que aparecer esse solzinho em um dos nossos slides, significa que tem uma novidade por aí. Então tem uma novidade que está de vermelho aqui, tá bom? Houve uma atualização, né? Essa instrução da CVM 471, ela foi atualizada em 2016, recentemente. Ok, vamos lá. Procedimento simplificado para registro de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários. O que é isso, professor? Bom, a CVM, tudo era concentrado na CVM. Agora, a CVM tem um procedimento simplificado para registro de oferta pública. Empresas credenciadas, como a Ambima, por exemplo, né, que é uma instituição autorreguladora daquele nicho de mercado, essas empresas, algumas delas já estão sendo autorizadas pela CVM a fazer esse tipo de serviço, ok? Acolher a proposta de lançamento de ações no mercado, por exemplo, tudo bem? Acolher. Qual é a vantagem aí? A vantagem é uma celeridade maior, entendeu? A pessoa terá, o agente econômico que vai fazer essa proposta, por exemplo, de lançar ações no mercado, ele, em vez de ir diretamente na CVM, ele pode ir junto à Ambima, por exemplo. Tem a vantagem da celeridade, de ser mais rápido, mas ele terá que apresentar toda a documentação também, que ele apresentaria na CVM. E também não é obrigatório, ele poderia, esse agente econômico, pode ir diretamente, continuar indo diretamente na CVM. Ok? Vamos em frente. Agora sim. Falamos de CVM e nós falamos para você que a CVM pode aplicar multas, a CVM pode aplicar suspensão. A CVM,
a CVM, ela pode aplicar sanções após o devido processo, ela pode aplicar sanções contra os agentes econômicos. Na próxima aula, nós vamos mostrar para você que existe um conselho de recurso, eu ia falar sobre ele nesta aula, nessa terceira aula, a gente vai mandar para a quarta aula, a gente vai falar sobre o conselho de recursos, que é uma instituição onde aquelas pessoas físicas ou jurídicas que tiverem sido processadas e condenadas pela CVM poderão recorrer a esse Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Falaremos sobre ele na próxima aula. Eu aguardo você aqui. Até mais.